A seguir, Câmara Aberta. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Oi pessoal, o Câmara Aberta está começando e hoje fala sobre saúde bucal e estética do sorriso. Quem não quer ter um sorriso bonito e saudável, não é mesmo? A gente veio até um consultório odontológico bater um papo com o cirurgião dentista Luiz Veras. Ele que tem anos de experiência na estética do sorriso e vai tirar todas as nossas dúvidas a partir de agora. Roda a vinheta aí para a gente começar esse bate-papo. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. E Dr. Luiz, muito obrigado por nos receber aqui para a gente bater esse papo. Eu que agradeço pelo convite. Eu sempre digo no meu consultório que quem me deixa íntimo do meu paciente é informação. Então, ter tido a oportunidade de estar participando aqui do seu programa e dar informação a quem precisa, a quem tem curiosidade, a quem às vezes escuta muito mito, é importante, porque às vezes um paciente ele trava uma necessidade de um tratamento porque ele criou um mito e muitas vezes o tratamento é muito mais simples do que ele imagina, enfim. Isso é muito bom. E a gente tem muitas dúvidas mesmo para tirar. Deixa eu começar lhe perguntando o seguinte, doutor. Existe uma relação direta, qualquer pessoa sabe, como caso próprio, pessoal, da autoestima com o sorriso, né? Ah, sim, com certeza. Eu tive a oportunidade de vivenciar há alguns anos, em um dos cursos que fiz, uma transformação de um sorriso de uma senhora que, a princípio, a necessidade dela era repor um dente e aí, durante o curso, nós propomos a ela uma recomposição de sorriso e, ao final do curso, ela teve a oportunidade de se ver com aquilo transformado. E foi muito comovente, porque nesse momento ela não conseguiu conter o choro e a emoção de ver o poder que aquele sorriso tinha na vida dela e nem ela mesma sabia. Então foi muito importante porque chorou ela, chorou o profissional, chorou o professor, foi realmente comovente e me ajudou a consolidar essa certeza de que o sorriso ele realmente tem uma profundidade nas pessoas que às vezes nem ela mesma conhece. A autoestima está muito ligada a isso, sim. Para a gente chegar então nesse sorriso saudável e bonito, tem uma série de cuidados que nesse primeiro bloco a gente quer tirar as dúvidas com o senhor. Primeiro, escovação a gente sabe que é fundamental. Tem às vezes, quantas vezes por dia, doutor? É de fato após as refeições? E quem faz 6 refeições por dia, por exemplo, vai ter que escovar 6 vezes os dentes? Ótima pergunta, Léo. É muito comum a difusão da ideia de que eu devo escovar os dentes 3 vezes por dia. Então, muitas vezes eu pergunto para o meu paciente ele fala, mas doutor Luiz, eu escovo meus dentes 3 vezes por dia e mesmo assim, anualmente eu estou aqui e anualmente eu tenho uma cárie ou eu tenho que fazer uma remoção do tártaro e eu não entendo por que isso. Bem, alguns aspectos vão estar relacionados a isso. Mas a principal noção que o paciente precisa ter é que quem causa os problemas bucais é a placa bacteriana. A boca da gente, ela tem uma flora bacteriana. Todos nós temos. E essa flora bacteriana, ela tem uma população de bactérias que precisa estar controlada. Então, quando você come, essa população de bactérias aumenta drasticamente a partir de 1 hora depois que você comeu. E aí forma-se a placa bacteriana. Para quem já teve a oportunidade, a placa bacteriana é uma massinha branca que você nota na frente dos dentes, muitas vezes. Aquela massinha branca, se a gente colocar no microscópio, a gente vai ver um monte de bactérias. E é aquilo ali quem vai causar cárie, quem vai causar mau hálito, quem vai causar tártaro.
Então vamos partir do princípio de que você come e 1 hora depois você tem formação de placa bacteriana. Então quantas vezes a gente deve escovar os dentes por dia? Todas as vezes que a gente comer, porque se você escova os dentes 3 vezes por dia e você come 6 vezes por dia, você está deixando uma lacuna para que haja formação de placa bacteriana. Então, realmente, o hábito correto seria a gente escovar os dentes todas as vezes que a gente come e não só escovar os dentes, mas também fazer uso do fio dental. Em todas as vezes? O fio dental eu preciso usar também todas as vezes? E a pasta de dente, o creme dental, faz parte também dessa escovação, dessas 6 escovações para quem se alimenta 6 vezes por dia? Então, idealmente, você deveria usar o fio dental, porque entre os dentes, a escova, infelizmente, não consegue remover a placa bacteriana. Na prática, o que a gente observa é que você conseguindo remover uma formação de placa com escova e mantendo o número dessa população bacteriana reduzido com escova, o uso do fio dental ele precisa ser diário, mas não necessariamente acompanhar as 6 escovações para esse paciente que se alimenta 6 vezes. Agora, o fio dental cumpre uma função que a escovação não cumpre. Isso a gente também precisa entender. E vou chamar a atenção para um detalhe. O bochecho, o enxaguatório bucal. Muita gente pensa que pode substituir a escovação pelo bochecho, pelo enxaguatório bucal. E, na verdade, o enxaguatório bucal ele não faz a função da escovação. Eu costumo explicar para meus pacientes o seguinte: imagine que a gente fez uma festa e que o chão tem refrigerante, tem óleo, está sujo. E a gente pegue a melhor água sanitária, o melhor desinfetante, o melhor produto de limpeza e jogue naquele chão. Ele vai estar limpo? Ele não vai estar limpo. É preciso que alguém vá lá dar uma escovadinha. Então, com os dentes é exatamente o mesmo pensamento. Tanto é que se você acompanhar um paciente que só faz uso da escova, sem o creme dental, mas faz o uso de maneira correta, consegue fazer uma escovação de maneira correta, esse paciente provavelmente vai ter mais saúde bucal do que aquele paciente que tem o melhor creme dental e faz uso do melhor enxaguatório do mercado, mas não tem uma técnica de escovação adequada, correta. Então, provavelmente, esse segundo paciente não vai ter o mesmo nível de saúde bucal que o primeiro, que tinha só a escovinha, conseguiu ter. Há produtos específicos para o enxaguatório bucal com álcool e sem álcool. Muita gente tem a dúvida também se pode usar os dois. Pode usar os dois, doutor? A princípio, estão no mercado para serem usados. Acontece que a gente nota um pouco mais de irritabilidade da mucosa para os produtos com álcool. Então, assim, cada vez mais a gente indica os produtos sem álcool, porque eles têm menos problema com irritabilidade de mucosa e tudo mais. Pode gerar manchas nos dentes, algumas marcas, e aí a gente precisa encontrar a marca que é melhor para a gente? Não é. Existem colutórios, enxaguatórios bucais específicos para situações de pós-operatório, para situações de doença periodontal, que é problema na gengiva, muito sério, diagnosticado por um periodontista profissional especializado. Então, esse profissional, ele pode indicar para o paciente em pós-operatório ou para o paciente que tem uma periodontite instalada e que está em tratamento, um determinado enxaguatório que sim, vai manchar os dentes. Mas esse é um enxaguatório que deve ser usado apenas no sentido de recomendação de pós-operatório por um curto período, justamente para evitar esse manchamento. Então, os enxaguatórios que não são à base de clorexidina são enxaguatórios que podem ser usados e não vão manchar os dentes. A clorexidina é que tem essa característica de manchamento, mas ela deve ser usada só nas situações específicas recomendadas pelo profissional. Ainda sobre escovação, doutor, a gente faz uma escovação ao acordar. Supostamente a gente fez um antes de dormir completa
então nossos dentes estariam limpos. Mas é necessária mesmo essa escovação antes de fazer a primeira refeição do dia? Durante a noite, a gente não saliva, ou a gente saliva muito pouco. E a saliva, ele é um protetor natural dos nossos dentes. Então, como a gente dorme em média 8 horas, é como se nós passássemos em média 8 horas sem a proteção natural da saliva. Então, o período noturno costuma ser um período crítico para desenvolvimento de placa bacteriana. Então, faz parte dos cuidados a gente reduzir o número de bactérias antes de dormir, mas sem a proteção da saliva durante a noite, fazer uma escovação ao acordar é importante porque pode ter havido um aumento na população de bactérias durante a noite e que precisa ser também controlado com essa escovação da manhã, antes de café da manhã e tudo mais. Até para impedir, evitar, diminuir a ingestão de uma flora bacteriana indesejada. E é verdade que a gente tem que dar um tempo, doutor, após a refeição para poder fazer a escovação? E por quê? A princípio, não. Esse cuidado, ele deve realmente existir para alimentos ácidos, alimentos extremamente ácidos. Então, para o paciente que, por exemplo, consumiu 2 litros de um determinado refrigerante muito ácido, não é interessante que ele escove os dentes imediatamente após o uso, porque você pode potencializar essa ação ácida na estrutura do dente e desgastar uma estrutura mineral que tenha sido atingida por esse ácido. Isso é uma coisa de percepção a médio e longo prazo. O senhor já falou aí, já citou a importância do fio dental. Quem usa esse fio dental, que percebe com frequência que a gengiva está sangrando, pode ser indício de alguma doença? Deve tomar que atitude, doutor? A gengiva saudável, ela não sangra, a menos que ela tenha sido traumatizada. E um trauma, ele é percebido pelo paciente, você sente dor, tá? Então, se você usa o fio dental e você não sentiu dor, ou seja, você não se traumatizou e mesmo assim sangrou, significa que essa gengiva, ela está, na verdade, num processo inflamatório. Alguma coisa está causando esse processo inflamatório na gengiva. E aí várias coisas podem vir a causar uma reação inflamatória na gengiva. Pode ser acúmulo de placa. Então, um paciente que usa uma técnica de escovação inadequada, usa uma técnica de uso de fio dental inadequado. Então ele tem a impressão de que ele fez a remoção da placa, mas que pela técnica inadequada ele não fez. E aí vai sangrar, porque ficou placa lá, né? Então a placa bacteriana, ela causa essa irritação na gengiva. Uma outra causa, restaurações em excesso, que tiveram um acabamento mal executado, né? Então isso também favorece o acúmulo de placa e, consequentemente, o acúmulo de placa vai trazer a irritabilidade, a inflamação da gengiva. O acúmulo de tártaro, que o tártaro já é um desdobramento daquela placa que ficou acumulada. A saliva da gente tem em sua composição fosfato de cálcio, entre outros minerais, e isso em contato permanente com a placa, que era molinha, acaba calcificando aquela placa. E aquela placa calcificada a gente vai chamar de tártaro. Então, o tártaro, ele também vai gerar essa reação inflamatória na gengiva e a gengiva vai ficar sangrante. Então, assim, a princípio, essas seriam as situações locais. Vão existir também situações sistêmicas. Existe uma condição na mulher grávida por alterações hormonais, onde ela também tem uma gengivite que está associada a uma condição hormonal. Então ela faz uma remoção adequada, tal, mas então se você tem certeza que você faz uma higienização adequada, que você usa o fio dental de maneira adequada, que você não permite acúmulo de placa, que você não tem nenhum tratamento odontológico mal executado, sem acabamento,
e você tem a gengiva sangrando, isso pode ser um indicativo de algum problema sistêmico. E aí vale a pena procurar um profissional. Eu citei aqui as mulheres grávidas, mas qualquer outro problema sistêmico pode vir a ter uma associação com essa gengiva. Falando na procura do profissional, só para a gente encerrar esse bloco, é uma vez ao ano que é indicado a gente ir até o dentista fazer uma revisão, é isso? Então, eu costumo combinar o seguinte com meus pacientes. Afinal de contas, você é que tipo de paciente? Porque vai existir paciente que ele vai vir uma vez ao ano e eu não vou encontrar nada. Porque ele tem uma técnica de escovação, uma técnica de uso de fio dental muito adequado, uma qualidade de alimentação muito adequada. E aí eu toquei num ponto importante, porque é importante o paciente perceber e ele ter a informação de que antes do açúcar, os problemas bucais eram bem diferentes. Então, vai ter pacientes que têm uma alimentação muito baseada no açúcar e outros pacientes não. Então, voltando, alguns pacientes vão retornar comigo em um ano e não vão ter o que fazer. Esse paciente ele pode vir uma vez por ano e se manter em um controle permanente com muita tranquilidade. Enquanto eu vou ter outros pacientes que vão vir com 6 meses e eu vou ter trabalho a fazer, eu vou ter tártaro a remover, eu vou ter placa para remover, de repente até cárie. Por quê? Porque esse paciente, infelizmente, ele ainda não conseguiu absorver um hábito adequado na higienização. Então, é um paciente que requer um cuidado mais de perto. Eu não tenho uma data fixa. A recomendação inicial é, por favor, o paciente retorne com 6 meses. Se ele retornar com 6 meses e nós não observarmos nada que justifique esse retorno em 6 meses, passa-se a ser um controle anual. E esse controle anual ele é bem interessante para o paciente que consegue ter um bom hábito de higiene. Tá entendido, doutor Luiz. Vou chamar um intervalo rapidinho aqui. Na sequência a gente volta falando também da parte de estética do sorriso. A gente tem um monte de dúvidas para tirar, então fica por aí que a gente volta já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta, hoje batendo um papo aqui com o cirurgião dentista Luiz Veras, que tem anos de experiência em estética do sorriso e tem passado já umas dicas para a gente ao longo do programa sobre saúde bucal e esse bloco que a gente quer conhecer mais sobre a estética do sorriso. Doutor, vou voltar lhe perguntando o seguinte então, muita gente diz que tem uns alimentos que escurecem os nossos dentes ou podem gerar manchas nos nossos dentes, como o café, como o chocolate. Isso é verdade? É verdade. Realmente nós temos alimentos que vão pigmentar mais os nossos dentes. E aí você já elencou alguns. Então, café, chocolate, vinho tinto, açaí, molho de tomate, refrigerantes, sucos artificiais com corante. Então, são tudo alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa dieta moderna e que contribuem para a pigmentação do dente, com certeza. E pensando nesse sorriso, doutor, de imediato vem à cabeça da gente clareamento, quando a gente pensa num sorriso bonito. Tem clareamentos que vendem na farmácia e que a gente pode fazer em casa. Tem gente que diz que é perigoso, que não serve, e tem o clareamento também que a gente faz no consultório, né, com o dentista. O que é melhor ou só é indicado um dos dois? Esse é um ponto polêmico, Lael, porque, assim, existe uma responsabilidade do profissional sobre um tratamento. O clareamento, ele é um tratamento, ele é um tipo de tratamento que os cirurgiões dentistas trabalham, conhecem e indicam quanto tem indicação.
Para você ter uma ideia, existem situações na boca do paciente que contraindicam o uso do clareamento. A pessoa responsável por identificar essas situações é o profissional, o cirurgião dentista. Então, o uso de substâncias clareadoras sem a supervisão de um profissional pode colocar o paciente em uma situação difícil. Vou citar 3 exemplos. O paciente com uma lesão na mucosa. Digamos que seja uma lesão causada por um fungo, uma lesão até um pouco mais séria, e você tem a solução clareadora em contato com aquela mucosa que não está saudável. Isso pode trazer complicações. Um paciente que tem cárie, aquele tecido cariado é um tecido que não está protegido pelo esmalte dentário. Então a solução clareadora vai entrar em contato com aquele tecido cariado e pode também trazer complicações. Retrações de gengiva, onde a gente tem cemento exposto. O cemento ele é um tecido que ele não pode ter contato com a solução clareadora. Então, quando o paciente vai se submeter a um clareamento com o profissional, ele tem condições de avaliar, ele não pode ser negligente com esse cuidado. E o paciente que faz o uso do clareamento sem o acompanhamento do profissional acaba se colocando em risco, e isso é muito complicado. Buscar o profissional é sempre a recomendação, né? Isso, doutor? Sim. Vamos para outro ponto de estética, doutor. A gente tem ouvido falar muito em lentes de contato, tem outros nomes também, não sei se são a mesma coisa. Que tratamento é esse, doutor? Hoje em dia se escuta muito esse termo, lente de contato. Há 10, 15 anos atrás se escutava muito no termo faceta em cerâmica. E a pergunta é, afinal de contas, o que é faceta e o que é lente de contato? O que é essa lente de contato dentária? Eu costumo dizer que a lente de contato dentária é um tipo de faceta. Agora, a faceta não necessariamente vai ser uma lente de contato dentária. Para a gente entender isso, a gente vai só fazer um leve retrospectivo. Na década de 80, 90, principalmente a partir da década de 90, as restaurações em cerâmica odontológica usavam uma cerâmica que era muito friável, ela era muito quebradiça. Igual um piso cerâmico que ganha resistência quando ele está assentado, a restauração cerâmica ela ganhava resistência quando estava assentada na estrutura do dente. Só que até ela chegar na estrutura do dente havia um manuseio e muitas vezes isso quebrava com facilidade. Então, o artifício que se usava para impedir isso era uma espessura de cerâmica maior. Se usava uma cerâmica com 1,5 mm, às vezes 2 milímetros, para que a gente tivesse uma resistência mínima. Então, isso exigia um desgaste da estrutura dentária de 1,5 mm, 2 milímetros, para impedir um volume exacerbado, exagerado do dente. Então, a partir da década dos anos 2000, 2005, 2009, a gente teve lançado no mercado um tipo de cerâmica que já não era tão friável assim. Para você ter ideia, a gente consegue trabalhar com essa cerâmica a 0,3 milímetro. Isso é 1 milímetro dividido em 3 partes. Então, essa cerâmica ela é muito mais resistente, ela é muito pouco friável. Na prática, o que é que isso significou? A gente não precisa mais desgastar 1,5 mm, 2 milímetros do dente. Muitas vezes a gente nem precisa desgastar. Então, precisou criar um termo para poder criar uma separação entre facetas e as lentes de contato. Então, a lente de contato dental nada mais é do que uma faceta. Só que é uma faceta que teve uma espessura muito fininha e que provavelmente não exigiu desgaste ou exigiu muito pouco desgaste na estrutura do dente. O senhor tem alguns casos para mostrar para a gente, né? Ah, sim. O que é que a gente pode ver aqui, doutor? Eu vou mostrar este caso, que é um caso selecionado. Ele faz parte aqui do nosso portfólio. Essa paciente me procurou e ela tinha queixa de cor desses 2 dentes e a gente fez um estudo fotográfico do sorriso dela para que eu entendesse o que é que aquele sorriso precisava e para que ela entendesse o que é que aquele sorriso precisava. Porque é muito comum o paciente vir com um diagnóstico fechado na cabeça dele. Eu preciso clarear esses 2 dentes que estão aqui.
Só que você que é profissional, às vezes você tem um olhar que é um pouco diferenciado. Ele tem uma bagagem que permite você perceber algumas coisas que o paciente não percebeu. E essa fotografia que o senhor cita aí é fundamental para chegar nesse diagnóstico? Essa fotografia ela é fundamental para fazer com que o profissional vê seja percebido pelo paciente. A partir dela fica muito fácil a comunicação entre o paciente e o profissional. Porque é com essas fotografias que o próprio paciente passa a perceber coisas que ele não percebia. Então, ele ajuda no diagnóstico do profissional e na comunicação entre ele e o paciente. Tá? Então, hoje, trabalhar com odontologia estética exige que a gente trabalhe com fotografia, porque o bom tratamento é aquele que teve um bom diagnóstico. Tá? Então, voltando aqui, a gente teve esse caso, o paciente me procurou com queixa no escurecimento desses dentes, e aí a gente percebe algumas ausências, a gente sugeriu a ela algumas lâminas e algumas facetas. Essas facetas foram construídas já nessa cerâmica muito fina. E aí depois de instalada, o paciente ficou com essa situação final. E isso foi um pouco do que é possível fazer com as lâminas cerâmicas, né? Com as facetas ou com as lentes de contato, tudo são termos que representam o mesmo tratamento. Leva muito tempo um tratamento desse, doutor? Cada caso é um caso, cada caso precisa ser avaliado de perto, a gente precisa ter um diagnóstico de perto, mas cada dia mais você tem tratamentos que são minimamente invasivos. E quanto menos invasivos eles são, mais rápido é o resultado. Por exemplo, a gente pode ter casos de você ter uma solução em 24 horas, em uma semana. Como você pode ter um determinado caso clínico que exija um pouco mais de tempo, porque você vai depender de mexer em arquitetura de gengiva, e aí gengiva é um tecido que tem uma cicatrização que leva um tempo. Então, o que é preciso o paciente entender é, a gente precisa ter um bom diagnóstico. A partir desse bom diagnóstico, a gente consegue ter um bom planejamento. E aí sim, a gente vai usar o tempo que for necessário para cada caso. Existem casos que o tratamento é rápido, existem casos que exigem um pouco mais de tempo. Mas o foco deve ser, eu preciso ter um tratamento esteticamente bonito, uma harmonia de sorriso e principalmente saúde bucal. As pessoas se perguntam se o material é cerâmica ou porcelana. É a mesma coisa ou são coisas diferentes, doutor? Não. Diferentemente da construção civil, em odontologia, cerâmica e porcelana são exatamente a mesma coisa. Na verdade, não há distinção, inclusive a comunicação entre os profissionais, ora a gente vai chamar de porcelana, ora a gente vai chamar de cerâmica, mas são sinônimos dentro da odontologia e representam o mesmo material, não há diferença. A gente tem um minutinho só, doutor Luiz. Eu queria que o senhor deixasse o seu site, né, porque tem, para quem quiser conhecer um pouco mais desses casos, entender um pouco mais, ter mais informação sobre esses tratamentos, tem no site, não é isso? Temos as informações que a gente conversou muito, está lá no meu site, é o www.luizveras.com.br. Lembrando, o meu Luiz é com S, então, por favor, façam acesso, lá tem informação. O conteúdo do site segue a minha mesma lógica dentro do meu consultório. Quanto mais informação eu der para o meu paciente, mais fácil é ele confiar no meu trabalho e ele ter sucesso com a saúde dele. Tá ótimo. Muito obrigado, doutor Luiz, por ter recebido nossa equipe, ter tirado tantas dúvidas nossas e portas sempre abertas na TV Câmara para a gente continuar discutindo assuntos sobre saúde que são sempre muito interessantes. Obrigado. Eu que agradeço. Sempre é um prazer dar informação. Obrigado. Obrigado mesmo. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro que pela internet a gente está sempre em contato com você. Pelo Facebook ou pelo YouTube, o nosso endereço é o TV Câmara JP. Muito obrigado a você de casa também e a gente se vê na próxima semana então. Até lá!